quando você eleva coxo femoral, né? A movimentação é de membro inferior. Leopold, bonitinho para quem quer obstetrícia, não tem nada a ver com compressão e descompressão, muito pelo contrário. A gente vai fazer um contorno uterino e a identificação de situação, posição e apresentação fetal. Sinal de Bloomberg, aí sim é a nossa questão, é uma avaliação simples, em que é feito uma linha imaginária desde a cicatriz umbilical até crista ilíaca anterior. Então, você faz essa linha aqui, divide essa linha em 3 partes. 3 partes. A linha, o ponto de McBurry, ele está localizado na convergência aqui, ó, entre a primeira e a segunda parte. Entenderam como é que acha? É simples, assim, quando você divide em 3 partes, é bem aqui na convergência entre a medial e a distal. E aí, olha aqui a mão da ilustração, é feito um toque rápido, só isso, você aperta e solta, e nessa descompressão, o paciente vai queixar de aumento de sensibilidade. Alguém aqui já fez isso? Por que isso? Eu já fiz isso, mas não era apendicite, mas o hospital... Ele foi fazer a pesquisa. Por que é esse ponto aqui, gente? Porque normalmente é onde fica o apêndice. Onde ele é aumentado, né, edemaciado, pode estar localizado. Por isso que é chamado de ponto de McBurry. E aí chama-se sinal ou manobra de Bloomberg. Acho que a gente já tem uma questão, né? Teste de Patrick. Também é ortopédico. A gente define as patologias de quadril, como as articulações da sacroiliaca. Também é um teste simples, olha aqui a figura. Uma mão do examinador sobre o coxo femoral esquerda, a mão dominante sobre o joelho, pede para ele fletir e faz uma compressão nesses 2 pontos. A literatura até diz isso aqui, ó, finge que você está abrindo um livro. Af, é isso mesmo. Então, assim, a dor referida, ela pode ser referida em 2 lugares, e aí, a partir disso, o ortopedista identifica aonde é a patologia. Mas, então, a técnica é essa aqui, a posição das mãos na coxa femoral, a outra sobre o joelho, fletidos, você toca esses 2 pontos como se você estivesse abrindo. Tá bem? Então, a nossa questão já está respondida. Beleza. Então, esse aqui, só para a gente relembrar, Laseg, a gente faz para ver... Já me esqueci. Espera que eu vou lembrar. Isso, da ciatalgia. Muito bem, parabéns, estrelinha. Muito bem, elevação do membro inferior. Leopold, abdominal ginecológica, obstétrica. Bloomberg, o sinal de compressão. McBurry não é uma manobra, é o ponto, né, que você pressiona. Então, cuidado, porque ele está perguntando o nome da manobra e não o local que você vai fazer a compressão. Atenção, leiam bem. Não é manobra, é o ponto de compressão, que é justamente naquela convergência entre o anterior, entre a linha média e o posterior, tá? Não é a linha inteira, é só naquele pontinho. E Patrick, então, que é aquela para ver a dor em coxo femoral, para ver alguma patologia de quadril. Beleza? Podemos? Seta. Ela fala agora. Ela é super legal. Um enfermeiro que realiza exame físico em um indivíduo adulto saudável,
deve localizar o estômago, o cólon transverso e o baço, respectivamente, nas seguintes regiões do abdômen desse indivíduo. Tá vendo? Já é a segunda questão que fala de localização do órgão e suas áreas topográficas, né? É um negócio que eles gostam bastante de pedir. Então, lembrar, todas elas falaram aqui nas 9 áreas e não nos 4 quadrantes. Mas a gente pode encontrar questões assim, tá? Então, vamos ficar ligado. Okay. Ah, tá. Quais são as áreas? Estômago. Isso, estômago, epigástrico. Então, a gente já tira essas duas aqui. O estômago, ele fica no epigastro, na região umbilical, mas não fica na suprapúbica. Cólon transverso, não, já falei. Cólon transverso e gente, para. O estômago fica no epigastro, o cólon transverso na região umbilical ou no epigastro, beleza? Ele pode ser, no caso que vai desempatar é o baço? Com certeza. Então vai ser por conta esquerdo. Não vai desempatar nada. Não vai desempatar. Gente, eu não... Aqui, ó, epigastro... Não, eu não botaria. Você botaria região umbilical? Sabe por quê? Vamos pegar lá... Vamos lá no... Para você ver a foto. Então o cólon tá mais pra região umbilical. Com certeza. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa foto aqui diz muita coisa. Eu acho que não tá, não, tá? Fala pra mim qual é a resposta na apostila, porque eu não vi na apostila, não, mas eu tenho um banco que eu recebi daqui e no banco está errada. Fala pra mim qual é. Não, a foto não. Ah, a foto. Você quer a questão? Vê se a questão tem. Ah, não, então é do banco que estava errada, né? Aqui, gente, vamos lá. Se eu pegar aqui a área, olha aqui onde está a região epigástrica, gente. Se bobear até mais para cima. Região umbilical, olha. Tá? Agora, assim, enfim. O gabarito era... Onde eu tô? Não, vai. Ela fica super nervosa, menina, quando eu começo a bater muito. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então vai ser... Sim. Letra A. Epigastro, região umbilical e hipocôndrio esquerdo. Isso aí. Talvez essa questão seja bem perigosa, né? Agora sim, gente, vamos falar uma coisa. Vamos pensar. Eu acho que não. Acho que ele está repetindo de propósito, né? Ele não repetiu sem querer. Sim, não, ele repetiu de propósito para a pessoa errar, mas na verdade essa qual é a mais certa, é diferente, entendeu? Porque se o cólon transverso ele passa pelas duas regiões, é porque se você dividir em 9 Epigástrica? Ele diz que é 9 quadrantes, não é? Ah, esse não diz. Não, gente, mesmo em 4 quadrantes não vai pegar. Não vai pegar. Não, olha só. Vamos, foi você que falou. Não, essa questão aqui não é de 4 quadrantes. Porque se fosse 4 quadrantes, não estava escrito assim. Estava escrito quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo. Não. Acabou a conversa. A gente está falando de 9 quadrantes. Agora, sim, eu acho que o meu cólon transverso, ele não está perto do meu estômago. Não pode estar anatomicamente, de forma alguma. Tá? Eu acho não, tenho certeza. Não pode vir, graças a Deus, né? Senão eu teria um megacólon, um negócio assim, né? Mas assim, isso aqui foi feito para te esculhambar. Tu seria esculhambado. Eu sei como é isso. Então fica ligada. Se concentra bastante na informação, né? Da topografia
visceral. Mas nós sabemos que o baço ele já se localiza na região epigástrica. O baço? Epigástrica não. O baço tá no hipocôndrio esquerdo. E ele não sai daí de jeito nenhum, menina. Não, verdade mesmo. Porque o fígado, ele, em condições, às vezes, anatômicas, você encontra ele um pouco além da área que ele tá naturalmente delimitado. Mas o baço não. O baço, e olha ali, ó. Deixa eu ver se tem essa informação. Ó, indivíduo adulto saudável. Então, assim, se você sabe que o baço é hipocôndrio esquerdo, você já elimina um monte de coisas aqui, ó. Flanco esquerdo não pode estar de jeito nenhum. Flanco esquerdo de jeito nenhum. Hipocôndrio direito de jeito nenhum. Aí eu fico de novo com a A e a B. De qualquer maneira, a questão quer te pegar. Né? Assim, ela vai te pegar. Se você não delimitar o transverso como uma parte do intestino que ele é muito mais inferior do que superior. E ele vai estar na região umbilical. Vocês entenderam, assim, eu trouxe essa questão para vocês verem que a nomenclatura já mudou, já tem um tempo, né? Desde 2007, há 5 anos atrás, que um mesogástrico não é mais mesogástrico. É região umbilical. Mas você pode encontrar ainda uma questão que fale com essa nomenclatura, né? Muito bem. O exame físico porque assim, é bom o abdômen porque você encontra muitas questões para responder, né? Outras coisas são mais pobres, tipo pele. Mesmo que você procure muito, você não acha. Mas abdômen e tórax você encontra muito. Se você assim, tiver um tempo de ficar procurando, você vai achar mais e mais, né? É que se esgotou, assim, né? Eu não tinha mais como... assim, a hora chegando e eu querendo pegar mais um monte, mas não dá. Porque acho que é legal, assim, a gente discutir a gente pegar a questão e discutir a questão, é como se a gente discutisse de uma forma mais concreta o conteúdo, né? Porque, assim, eu dizer para você, o que é sinal de Bloomberg, o que é o ponto de McBurney, isso é super chato. Porque aí você está vendo a aplicação realmente no teu objetivo, né? Você fazer em cima de questão de concurso, né? Fazer assim, a gente ir conversando bastante em cima das questões de concurso. Focado mais, né? Fica muito melhor, isso que a gente está falando. A gente está falando de abdômen. Lembra que eu quero falar ainda sobre uma coisa que não está aqui. Me lembrem, assim, daqui a pouco você fala uma coisa que não está aqui. Porque depois eu me lembrei que eu podia ter colocado e esqueci, não lembrei na hora. Então vamos lá. O exame físico compreende a inspeção, a ausculta, a palpação e percussão. Olha, beleza, de novo, a questão me fala sobre a ordem da semiotécnica. Então, inspeção, ausculta, palpação e percussão, pelo amor de Deus. Vocês vão lembrar de mim na hora que forem fazer a prova. Ai, meu Deus, a Flávia falava isso toda hora. Para a realização de cada etapa, o enfermeiro utiliza os sentidos, sobretudo o tato, a visão e a audição. Beleza, pontinho, pontinho, realizado o golpeamento, eu acho que está faltando um né? É realizado o golpeamento com um dedo, aborda um guial ou a superfície dorsal da segunda falange do dedo médio ou indicador na segunda mão, que se encontra espalmada e apoiada na região de interesse. O que é isso? Beleza, a gente já tem aqui, ó, uma percussão, aqui não é. Agora vamos lá, a gente está falando o quê? A gente está falando de falange em cima da mão. É direta? É dígito digital, eu não preciso nem continuar. É bom continuar. Por favor, continue. Mas, assim, só para você tirar a dúvida mesmo e não você pega, sei lá, né? A não ser que seja louco, com louco que coloque, mas assim. Mas aí, continuando.
O som encontrado em regiões que contenham ar, recobertas por membranas flexíveis, como o estômago, é chamado timpânico, maciço, submaciço ou ruído adventício. Graças a Deus, as pessoas estavam desorientadas. Seta para a direita, tá bom. Tá, vamos falar sobre o sistema urinário. 5 para as 8. Acho que a gente vai terminar mais cedo hoje. Ficaram felizes, já vi todo mundo brilhando. Ah, não, quero falar. Aí, vocês não me lembraram. Poxa vida. Quando a gente fala de palpação, vou falar aqui, quando a gente fala aqui dessas manobras todas, mas aí, assim, quando a gente fala de percussão, eu acho que está muito mais envolvido com a percussão do que a palpação. A gente tem ainda o sinal de piparote. Vocês já ouviram falar? Então, assim, esse é até bem comum, acho que a gente utiliza até muito mais do que todos aqueles outros que a gente fez. E a técnica é a seguinte, você tem 2 técnicas. Uma, você coloca uma das suas mãos, a mão esquerda, você está à direita, então a sua mão esquerda fica na região, na linha axilar anterior do abdômen, próximo ao abdômen, e na outra, no lado oposto, ainda na parede abdominal, você faz o piparote. Piparote são diversos petelecos, né, que você faz na parede, e aí, com isso, se o abdômen estiver líquido, você vai sentir na outra mão a vibração desse líquido. Muito bem. Você ainda pode avançar um pouco nessa técnica, que é você pedir para o paciente te auxiliar, ou outra pessoa, colocando a mão na região mediana do abdômen, né? Nessa posição assim, paralela à linha média. Paralela não, sobre a linha média. Isso aqui faz com que a parede abdominal fique fixa, e aí você verdadeiramente só sinta o reflexo, a vibração líquida, né? Então é muito melhor quando você pede para que ele faça te auxilie nessa colocação dessa mão na região média. Então também é uma manobra que a gente faz. E também algumas questões são encontradas com relação ao piparote. Eu de verdade não tive tempo de procurar, mas a gente tem algumas. De repente, para a próxima aula, eu trago para a gente discutir um pouco e até trago a técnica melhor, mais visível, né, para que vocês vejam, embora vocês conheçam. Muito bem. O sistema urinário e gênito urinário faz parte da avaliação abdominal, tendo em vista que esses órgãos, principalmente o urinário, ele está na cavidade abdominal, né? Então, a gente tem rim, a gente tem bexiga e a gente tem ureter também, localizado na região retroabdominal. Então, didaticamente, a gente separa, mas na hora de um exame físico, rim e bexiga são estruturas que são contidas na cavidade abdominal. Só didaticamente que a gente facilita. Sistema urinário, não dá para a gente começar falando de sistema urinário se a gente não entender um pouco sobre a função dele, né? Então, o rim existe só para ajudar a gente a fazer o básico, né? Então, ele filtra, ele excreta e ele secreta. Então, vamos lá. Excretora. Filtração de substâncias tóxicas, ou seja, ele recolhe tudo aquilo que não nos serve e joga fora. Todos os produtos, os nitritos e os nitratos são excretados, graças a Deus. E com isso, ele produz a urina. Função reguladora, equilíbrio ácido básico, justamente porque ele faz essa regulação, na hora que ele filtra, ele faz equilíbrio. E equilíbrio hidroeletrolítico. Sabe muito sobre isso os pacientes hipertensos, né? Então,
eu não vou falar nem dos pacientes hipertensos, mas nós mulheres mais ainda, né? Sabemos que quanto mais eu como sal, mais edema eu faço na perna, né? E aí vice-versa, se eu libero sal. Isso é o equilíbrio hidroeletrolítico. Aonde vai sal, onde vai sódio, vamos falar assim que é melhor, onde vai sódio vai água. Então, se ele manda embora, ele também regula a quantidade de líquido que sai. Não é o único, tá, gente, que faz isso. A gente tem a pele também, que faz equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Então, não é o único, mas ele tem um papel bastante importante, talvez até mais do que a pele. Função secretora, ele produz a renina e a eritropoetina, que ajudam a controlar a pressão arterial e a produção de eritrólitos, ativação de vitamina D. Então, assim, por que é importante a gente avaliar a função? Porque alguns sinais e alguns sintomas relatados pelo paciente durante a anamnese podem refletir uma patologia, uma deficiência, uma dificuldade em algumas dessas funções. Então, a gente tem que estar sempre atento à capacidade funcional daquele órgão que a gente está examinando. Falando de dor, é uma queixa muito presente nos pacientes. E cada uma dos relatos, eles podem nos levar para uma estrutura diferente. Então, digamos, durante a anamnese, o paciente tem dor no ângulo costo-vertebral que pode se estender até o umbigo. Essa área costo-vertebral nada mais é do que a área de loja renal, que é o flanco esquerdo ou lombar posterior esquerda, direita, né? Podendo se estender até o umbigo. Então, ele pode refletir para o umbigo. Queixa nessa área pode ser alguma patologia renal. Dor na região suprapúbica. O que nós temos ali? Entre outras coisas, bexiga. Ureteral, também no ângulo costo-vertebral, flanco, que é a lombar anterior, área abdominal inferior, testículos ou grandes lábios. Prostático, períneo e reto. Uretral, ao longo do pênis até meato nos homens e uretra nas mulheres. Então, pensou em dor nessas áreas, vamos associar as estruturas que podem estar acometidas. Vamos falar sobre os métodos propedêuticos nessa área. Lembrar que eu estou falando de abdômen, nesse momento também, além da área geniturinária, principalmente na masculina. Na mulher, a gente até nem vê, né? Se você olhar na apostila, a gente não está falando de genital feminina, considerando que a apostila entende que isso é parte da saúde da mulher. Então, a gente não vai fazer semiologia do aparelho genital feminino, só do masculino. Eu também, na minha disciplina, faço dessa forma. Porque senão, quando você chega em saúde da mulher, você não consegue fazer a correspondência de forma eficaz, né? Porque aí você vai lá, você vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, você vai falar sobre os exames preventivos de saúde da mulher mesmo, e aí você já deu a semiologia solta, né? Então, acho que tem muita coerência. Bom, então vamos lá. Pensando em abdômen aqui, especificamente, considerando que a gente tem no sistema urinário rim e bexiga, não vou falar de genital ainda, tá? Vou falar só de urinário. Rim e bexiga, então a gente pode falar de pele e simetria, pele, abdômen anterior, abdômen posterior, simetria, principalmente para ver contorno em região suprapúbica e
quando é raro, né, gente? Não é todo dia que a gente encontra um paciente transplantado renal. Mas se isso acontecer, o rim transplantado, ele fica em cavidade abdominal, junto com o outro. Então, às vezes, você pode também ver uma protuberância, ou você pode ver uma assimetria de parede abdominal por conta. É lógico que isso não é todo dia que a gente encontra, né, um paciente transplantado. Mas você pode ter assimetria. E aí, assimetria também de região suprapúbica. Percussão, manobra de Giordano, palpação de bexigas e rins e ausculta de sopros abdominais. Vamos falar aqui um pouquinho. Então, são uns 4 métodos, considerando que a gente está falando de abdômen. Vamos lá. Na inspeção, a gente pode encontrar abaulamentos e a gente pode encontrar mudanças, alterações relacionadas ao estado geral e à avaliação geral, não especificamente relacionado à queixa urinária. Né? Às vezes o paciente chega com uma outra coisa e aí quando você olha, sem querer você descobre que ele tem um acometimento renal, seja lá uma insuficiência renal ou uma infecção renal, por conta de outros sinais, que não diretamente, mas sim indiretamente relacionados à função urinária e excretora. Então, vamos lá. Quando a gente tem hidronefrose e tumores, quer dizer, hidronefrose é o aumento da quantidade de líquido na área extra, na parede renal, né? E tumores. Então, ele fica aumentado, né? Porque você tem aumento do tamanho do rim. Com isso, você encontra abaulamentos localizados no flanco e na fossa ilíaca, além de abaulamentos bilaterais típicos nos casos dos rins policísticos. Aí você vê a foto, eu ia falar justamente sobre isso. Não dá para fazer isso na inspeção, você só vai conseguir evidenciar rins policísticos na palpação. Mesmo assim, em rim direito, rim esquerdo, só se ele tiver muito aumentado. Tá? Você não tem muita dificuldade. Você só na palpação Rim policístico só em palpação. Na inspeção você não vê. Porque ele é um órgão retroabdominal, tá? O que a gente está falando aqui, ó, são dados relacionados à simetria, né? E aí a gente vê. Aqui, assim, a gente está olhando para abdômen, tá? A gente está falando de abdômen. Eu não estou vendo o rim. Eu estou vendo um abaulamento, eu estou vendo uma protuberância, que ainda não sei se é o rim. A gente só vai confirmar isso com uma outra técnica, que é a palpação. Ali, quando você tem insuficiência renal, o que você encontra? Edema periorbital, sacral e de extremidades, mudança na coloração e turgência da pele, estado mental e sinais de encefalopatia urêmica, arritmias, hálito urêmico, alterações de peso e volume urinário. Então, são outros sinais e outros sintomas que estão relacionados a um déficit na sua capacidade de filtração, né, e de eliminação. Então, a gente fica ali com as escórias. E aí a gente faz comprometimento cerebral, o paciente fica com um estado mental mais rebaixado, você tem hálito urêmico, você tem edema, porque você não consegue eliminar, você acaba retendo. E aí é o quadro que você encontra, que às vezes nem está diretamente, mas lógico, indiretamente. Na palpação, a técnica de palpação do rim não é fácil. Aqui, tá vendo? Palpação, ele tá te mostrando uma palpação esquerda. Entretanto, esse aqui não é a melhor área de palpação, embora você faça nos dois lados. Mas a melhor área para você iniciar a palpação é no rim direito. E aí, olha, a gente bimanual, com a mão direita fica sob o paciente na região lombar posterior.
Então, fica aqui assim, ó. A gente traz o paciente com a mão esquerda e a mão direita, ela fica oposta, na mesma área, na região lombar. Então, mão esquerda na região lombar posterior, mão direita na região lombar anterior. Enquanto a mão esquerda traz, a mão direita aprofunda. E aí a gente chega na borda inferior do rim. Aí que você consegue palpar volume, se ele está aumentado, você consegue avaliar superfície para ver se ele tem alteração de textura, né, na situação dos rins policísticos. Mesma coisa no rim esquerdo, e aí com um pouco mais de dificuldade. Você só consegue palpar, porque o rim direito você palpa, a borda inferior você palpa até em condições fisiológicas. O rim esquerdo você não palpará em condições fisiológicas, tá? Você só palpa se ele tiver aumentado, ele tiver fora da área topográfica, não vai conseguir palpar. Quem perguntou? Por causa da anatomia. Todo lado direito é alterado por conta do coração, do pulmão. E aí o esquerdo não, ele fica ligeiramente mais para cima. Aí isso prejudica, né? Considerando que, gente, não é um órgão que fica na parte anterior do abdômen. É uma parte posterior. Então, para você chegar até ele, você tem que passar por muita coisa, né? Então, na verdade, você afasta e passa ali entre o peritônio e a alça intestinal, né? Para você conseguir chegar na parte inferior do... É o direito ou o esquerdo? Perdão. É o direito Não, ou o esquerdo que é mais fácil de direito para palpar. O esquerdo. Mais fácil, você palpa os dois. Esquerdo, de uma forma patológica. O direito, mais facilmente, em condições anatômicas, fisiológicas, por conta da anatomia. Ali, a ausculta. Essa aqui é uma área interessante de palpação, porque você, com um pouco de cuidado, né, você palpa a artéria renal, então você faz a avaliação daquela área, e aí você vai fazer a avaliação, ritmo, amplitude e frequência. Cuidado, porque você pode ouvir a aorta você se posiciona mais na parte mediana, e o que você vai fazer para avaliação, na ausculta da artéria renal, é posicionar o estetoscópio um pouco mais para a região lombar anterior, tá bem? Então, vai sair dessa área umbilical que é da aorta. Na percussão, a gente faz a técnica de manobra de Giordano, que é aquela em que a gente faz pesquisa de sensibilidade dolorosa nos pacientes com queixa urinária. E aí aquela técnica, você pede para o paciente jogar um pouquinho, inclinar um pouquinho o tronco para frente e emite pequenos golpes sobre a área de loja renal. Quem já teve alguma dor lombar, e aí o médico ficou na dúvida se era uma lombalgia ou se era uma dor relacionada a infecção renal, fez o teste de Giordano. Alguém aqui já passou por isso? Eu falei na passada que eu tenho pelonefrite. Aí já fizeram o golpeamento, né? E aí você pode fazer aqui, ó, com a mão, com o dorso da mão, com a lateral da mão, ou com a mão em garra, né? A mão fechada, né? Em garra não, porque é assim. E aí você emite esse golpe, obrigado. Você golpeia, acho que fica muito mais legal você falar assim, né? Você golpeia a área de loja renal, que é a lombar posterior, e espera uma resposta do paciente com relação ao aumento da dor. Assim, é fato que quando você tem uma inflamação daquela área, porque que você faz, a pesquisa é essa, né? De
Dói porque é uma área que está edemaciada, tem uma área inflamatória. E aí, lógico que você sente muito mais dor. A dor é muito mais acentuada. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema urinário. Oligúria. Esses são termos, né? Esses termos, às vezes, estão presentes. São chatos, porque são muita decoreba, né? Assim, a gente pode ter parâmetros e usar aquela estratégia da gente pegar os prefixos e os sufixos. Isso ajuda, né? Porque, às vezes, as palavras, elas são sempre repetitivas nesse sentido de prefixo. O que é brade é sempre brade, o que é taque é sempre taque. Então, né, óligo, multipolare, essas coisas a gente encontra não só dentro de geniturinário, a gente vai encontrar também obstetrícia, enfim. Então, vamos lá. Oligúria refere-se ao volume urinário inferior a 1000 ml por dia. Bom, oligúria, óligo significa muito ou pouco? Pouco. Gúria, úria, vem de urina. Polaciúria, refere-se ao aumento do volume urinário a 2000 ml por dia. Pola é de muito ou de pouco? Beleza, aumento do volume. Enurese. Enurese, ese de urina, enu de noite. Enurese, então, é urina, aumento do volume urinário, aumento do volume não, aumento da frequência urinária à noite, porque não necessariamente você tem volume. Polaciúria é aumento Do volume, assim como óligue é de diminuição do volume. Anúria refere-se a volume urinário inferior a 100 ml dia, então volta aqui o A. Desculpa, mas aí na enurese não é aumento do volume, é aumento da frequência. Frequência. Tá. Mas não tem nada a ver com urgência urinária. Urgência urinária é polaciúria, digamos assim. Não. Oi? Não. Anúria é ausência. E mioglobinúria, presença de hemoglobina na urina, não é, nesse caso, é presença de mioglobulina na urina. Quando você tem destruição de mioglobinas e tal. Mesmo. E aí você consegue ver só em... Mioglobinúria tá certo. Anúria, Não. anúria é diminuição à ausência. Quer ver? Vamos falar... Alguém quer já arriscar? Mas a gente pode ir lá na frente para vocês verem os contextos. Assim, eu acho que a gente pode ir lá na frente e daqui a pouco... Vou passar rapidinho aqui para vocês não verem. Vamos ver aqui os conceitos, porque eu acho que facilita... Não adianta a gente fazer uma questão sem antes a gente discutir um pouco. Urgência urinária. Quem já teve cistite? Já tiveram? O que é cistite? É você acabar de sair do banheiro e pensar, eu quero ir no banheiro. Só que assim, quando você chega no banheiro, não tem uma gota para sair. Então, isso é urgência urinária. Então, corresponde a uma sensação exagerada do desejo miccional. Bonito isso, né? De desejo miccional. Super legal. Podendo mesmo haver esvaziamento involuntário da bexiga. Também causado por irritação e inflamação da bexiga vesical. Urina residual. Volume de urina remanescente após micção. Isso a gente encontra em bexiga neurogênica, paciente portador de TRM... toda vez, digamos, ele urina, tem uma perda, entretanto sempre fica uma quantidade residual. E isso faz, às vezes, com que ele tenha
aumento da vesical, ele tenha alguma outra queixa. Apesar de que isso acontece geralmente porque ele tem perda da sensibilidade. Ele não consegue te dizer que ele quer urinar, né, normalmente. Enurese é a perda involuntária de urina durante o sono, considerada fisiológica até os 3 anos de idade. Hesitação, dificuldades para iniciar a micção, intervalo maior que o habitual para que ocorra o jato urinário. Hesitação, já viu assim quando você está muito apertada para urinar? E aí, às vezes, de tão aumentado que está o globo vesical, o próprio esfíncter voluntário tem dificuldade de se mover. E aí você fala, meu Deus do céu, eu estou super apertada, mas não consigo urinar. É hesitação. Mais ou menos, assim, para você ter noção do que representa. Retenção urinária, incapacidade para esvaziar voluntariamente a bexiga, pode ser aguda ou crônica, né? Além disso, ela pode ser completa ou incompleta. O que é completa? O indivíduo é capaz de eliminar sequer quantidades mínimas de urina, e aí precisa ficar cateterizando. Ou incompleta, a permanência da bexiga de uma certa quantidade de urina aos terminados ao ato miccional. Principal caso, obstrução. Então, fica sempre um resíduo. Incontinência, capacidade de reter a urina, que é eliminada sem controle. Poder de ser causado por bexiga neurogênica, cistite ou esforços. Nos idosos, a hipertrofia prostática grave pode provocá-la, em que a próstata impede a saída da urina até que seja ultrapassado o certo limiar. Mais um conceito. Polaciúria. Necessidade de urinar com intervalos menores de 2 horas, sem aumento de diurese nas 24 horas e em pequena quantidade, geralmente ocasionados pela irritação e inflamação da mucosa vesical. Então, polaciúria é diferente de poliúria, gente, atenção, tá? Polaciúria eu vou ao banheiro de 5 em 5 minutos. Entretanto, não tenho aumento do volume. Eu só tenho aumento da frequência. Polaciúria. Poliúria é diferente. Eu tenho aumento do volume. O que a gente falou lá em cima? É isso. Não, você já falou poliaciúria é aumento do volume urinário. Não, a poliúria é aumento do volume. Micção em grande quantidade acima de 1.800. Nictúria, necessidade de esvaziar à noite. Noctúria, alteração do ritmo urinário, triste esse, né? Inversão do ritmo com eliminação de maior quantidade de urina à noite do que de dia. Horrível, né? Mas isso pode ser algo patológico? Ai, não sei, né? Porque pode ser uma questão de... De ritmo. Quando você bebe mais água, no momento... Será? Eu bebo mais água muito mais à noite que eu tô em casa. Mas assim, você chega aí no banheiro mais à noite do que de dia? Provável. É? Porque de dia eu não paro. E eu não gosto de ir no banheiro fora da minha casa. Então, na minha casa, tudo é mais à vontade. Então, eu bebo mais água e... Eu não sei te falar. Vamos procurar para saber. Não é NOC, é NIC, né? A noctúria é quando há a alteração do padrão. Entendeu? Tipo assim, de dia eu não urino nada e de noite eu urino tudo. Então, assim, eu de verdade não sei te falar qual é a patologia que faz noctúria, né? É isso que a gente está discutindo, que pode ser... Ou se é uma questão, você pode ver se é uma questão patológica, entendeu? Tipo assim, algo que faça... Quando o corpo está em repouso, sei lá, né? Mas acho que se é mudança de padrão, não, pode ser que não esteja relacionado a doença, né? Pode ser realmente... Pode ser por causa do ritmo. biológico. É isso que a gente está pensando. Então, isso que eu tô falando. Pode ser. Tipo assim, mudança de padrão, né? Vou mais ao banheiro quando eu tô na minha casa, que é à noite, entendeu? Então, não acredito. Pode ser. Vou procurar quando é que tem noctúria, pra gente ver. Até porque a gente não pode confundir noctúria com nictúria, né? Porque o nictúria, assim, você tem durante o dia também e durante a noite, né?
Oligúria, tão pouca urina, ali, inferior a 400. Piúria é um aspecto, né? Está relacionado ao aspecto da urina, que está alterado. Anúria, lá, o débito urinário inferior a 100. E disúria, micção dolorosa. Querem ver de novo a questão? Pra gente... Oligúria, volume urinário inferior a 1000. Polaciúria, refere-se ao aumento do volume urinário superior a 2000. Não é. Enurese, urgência urinária, principalmente à noite. Não é. Assim, até é engraçado, né, gente? Se a gente considerar que a enurese é aquela perda involuntária, à noite, muito presente nas crianças, às vezes é urgência, né? Tadinhos. Né? As crianças sempre têm urgência, gente. É impressionante isso, as crianças são terríveis, mas enfim, não é esse o caso, estou só brincando. Anúria refere-se ao volume urinário inferior a 100 e hemoglobinúria, presença de hemoglobina. Então a questão é a D. É a D. Super chato. Exame físico do sistema genital masculino, como eu disse, o feminino a gente não vê aqui, né? A semiologia é dada dentro de saúde da mulher por questões muito simples. Bom, inspeção e palpação, aí a gente está falando do pênis, da bolsa escrotal especificamente, a parte externa, né? Que é onde a gente vai ser visível. Na inspeção, a gente olha a pele e aí, assim, gente, é extremamente importante a gente avaliar pele, principalmente com relação à integridade, né? Principalmente relacionado à integridade. Então, as vesículas que podem aparecer, as fissuras, presença de secreção pelo meato uretral, que mais que pode aparecer? Sim, as máculas, né? Que são as verrugas, que dizem respeito a doenças sexualmente transmissíveis. Então, a avaliação do pênis, da pele em si, nos diz muito. Às vezes até o paciente não chega lá com determinada queixa, mas aí na avaliação é muito importante que você identifique alguma alteração com relação à pele. Bom, evoluindo, a gente tem a sínfise púbica, o pubis, não a sínfise púbica, mas o pubis, que a gente avalia a quantidade de pelos, assim como a sua distribuição, a característica do pelo, se ele é encaracolado, se ele é liso, se ele está bem distribuído, se está em todo o pubis. Simetria daquela área, principalmente relacionado à bolsa escrotal. Então, a gente avalia. Em criança, é super comum a gente ter apenas um testículo, o outro ainda está na cavidade abdominal, é a criptorquidia. Presença de edemas e varicosidade da bolsa escrotal. Presença de edemas tem um nome, não lembro, mas vou lembrar daqui a pouco. E varicosidade não é varocosidade, hidrocele. Presença de líquido, né? Hidrocele. E de varizes é varicocele. Também são bem visíveis, são importantes, é muito importante. Oi? Isso. Qual a página? Isso. Dá uma olhada, eu não vi não. Hidrocele, que é a presença de líquido, e varicocele, que é a presença de varicosidades. Qual? 107? Aqui, varicocele e hidrocele. Aqui, ó, quantidade de líquido. E são bem palpáveis, né, gente? A gente não só visualiza, a gente, na hora que faz a palpação do testículo, a gente avalia a presença de líquido ali. Talvez na inspeção a gente não consiga ver, a não ser o seguinte, que esteja realmente muito aumentado. Aumentadíssimo. Muito aumentado. Verdade.
Verdade. E Chocada. era duro, porque ele acabou falecendo. Aham. Na hora de separar o corpo dele, Aham. eu toquei assim. Aham. Encruado, né? Era tudo assim, eu falei, meu Aham. Deus, parecia que explodia. A quantidade de líquido que estava realmente... Bem endurecido. Estava totalmente ali. Não estava só numa bolsa, ele estava Era assim, saco só, totalmente... Não nem dividia. Uhum, com certeza. Dedo. A CTI? Estava na CTI? Não. Assim. É bem comum a gente ver edema assim, nesse nível, né? Mulheres também, grandes lábios, importante. A gente não está falando de mulher, mas quando a gente fala em varicosidade, aqui é bolsa escrotal, não tem nada a ver, mas vocês vão ver em saúde da mulher, que é super importante a gente ver assoalho pélvico, principalmente quando você está avaliando a genitália e às vezes no pré-natal e antes do pré-natal, quando a mulher está se preparando para engravidar, presença de varizes, assim, porque é alguma coisa que precisa ser considerado na hora de um parto normal, né? Se ela tem presença de varizes naquela área. Característica do pênis, e aí diz respeito a formato, principalmente. Normalmente ele deve ser retilíneo, mas ele pode estar encurvado. Glande e prepúcio. Em criança, a gente pode ver também a posição do meato uretral, né? Porque ele pode estar não posicionado na região central, ele pode estar na parte superior ou na inferior. A glande, ela deve ser exposta. Avaliar sempre a presença da circuncisão, né? A presença ou não da circuncisão. Então, toma cuidado às vezes, porque na hora que você retrai também, você pode ter fimose. E aí, na hora da retração, se você não fizer com delicadeza, ele pode reclamar de dor. Então, toma cuidado. Sim, sempre utilizar a luva de procedimento na hora da avaliação, porque você sabe que na hora da avaliação geniturinária, a gente precisa, né, usar equipamento de proteção individual, porque a gente precisa manipular o pênis, precisa avaliar a glande, precisa avaliar o prepúcio. E aí não tem como se não tocar, né? Então a gente precisa usar. Então, aqui a característica glande prepúcio, a gente avalia a pele, e principalmente com foco na presença de lesões. Na palpação, a gente palpa testículo. É uma estrutura ovoide, né, e macia, não costuma ter irregularidade nos bordos, então a gente avalia toda a área de testículo, palpa mesmo, com o auxílio do polegar e com o indicador. Na parte mais posterior a gente encontra o epidídimo, que também é palpável, é também uma região de volume macio, que a gente também palpa. E a próstata, gente, verdadeiramente eu nunca palpei uma próstata na vida, nem quando eu era aluna e nem quando profissional. Até porque eu tenho a teoria, mas eu nunca vi uma prática de enfermeiro de palpação retal, viu? Alguém já viu? Não. Até porque, outro dia até aconteceu uma coisa bem engraçada. A gente estava fazendo uma rotina para uma instalação de uma sonda retal, que é uma coisa super legal quando o paciente tem incontinência. E aí, você tem que fazer um toque, mas assim, o toque retal é somente para você identificar se tem presença de fezes, enfim, uma coleção sólida, importante na ampola retal. Só isso. O clínico disse que não ia fazer isso, não ia participar disso, porque ele não era prófito. Então tá, beleza. Ele falou, tá beleza. E aí ficou para quem, né, gente? Porque assim, entendemos que era um procedimento extremamente simples, que o enfermeiro, lógico, faria isso com muita propriedade, porque eu só quero saber, eu não quero palpar a estrutura da ampola retal, assim, com relação à estrutura e volume, absolutamente nada disso. Eu só queria saber se tem fezes ali. Não conseguimos. Assim, quiçá para ele
fazer toque retal para avaliação de próstata, né? Então, enfim, nunca vi de verdade prova de concurso falando sobre toque retal para enfermeiro. Mas vai que, né? Digamos assim. Então, deixa eu ver se eu tenho a técnica aqui. Não. Então, vamos lá. A técnica é paciente em posição de simes ou gênito peitoral. Posição super chata, né? Principalmente para o homem. Ele já imagina uma mulher para fazer isso, né? Você vai utilizar os 2 dedos, indicador e médio, assim, preferencialmente lubrificado, porque a luva é de látex pode fazer aderência. E aí você vai introduzir o dedo, girar, e aí você toca a polpa digital na parte posterior do ânus, né? Com isso você tem contato direto com a próstata, que é o órgão logo anteriormente localizado ao reto. E ali você vai ter principalmente condição de avaliar o tamanho da próstata, tá? Então assim, tamanho, contorno, ele está bem ali localizado. PSA está fora de moda, né? Assim, a Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família não estão se entendendo com relação a isso, porque entende-se que o PSA ele pode estar aumentado em diversas circunstâncias, às vezes até com toque pode estar aumentado e, sei lá, por alguma razão, porque ele teve uma relação sexual e aí também no dia anterior você pode ter um aumento da próstata, enfim, diversas justificativas. Então, assim, recomenda-se que o PSA não seja feito. Oi? Ah, muito bom. Estou aqui falando, achando que todo mundo está sabendo. É uma dosagem hormonal que a gente faz sanguínea, que nos fala sobre a secreção da glândula prostática, né? Então, assim, se ela está aumentada, considera-se que ela produz mais. E aí o PSA pode estar alterado, pode estar aumentado por conta disso. Então, assim, a linha de regra, os médicos pedirem PSA para homens acima de 40. Mas nem, assim, pedem o PSA, mas não fazem o toque retal. Acho que o manual já saiu já o toque retal. O manual acho que nada dosagem de PSA. Pois é. E se o PSA tiver aumentado, ele faz o toque retal. Mas você sabe que não é... Não, mas é no manual, acho que no manual do Ministério já saiu o toque retal como assim, padrão ouro, né? Exatamente. Assim, pensei que você estava dizendo que saiu, não é para fazer. Ai, que susto. Não, saiu. Isso mesmo, Até porque você tem que pensar que o PSA é um exame de custo, né? Então, é muito mais fácil você terceirizar o serviço. Tipo assim, eu não quero fazer o toque retal porque eu tenho um exame. Aí vem um PSA aumentado, vamos fazer uma cirurgia, vamos tirar... E assim, às vezes, o próprio câncer de próstata, num indivíduo, num idoso de 80, 70, 80 anos, fatalmente não será fatal para ele. Não representa risco de vida, risco de morte, enfim, né? Porque existem outras estruturas que podem levar, né? Eu vejo ali que parece que quando o PSA está aumentado, eu acho que é quando o tumor de próstata está no nível... Não necessariamente, não necessariamente. Assim, você pode ter um PSA aumentado, inclusive com um diagnóstico de tumor, de câncer. Você pode ter. Agora, assim, isso não representa uma conduta, às vezes, rígida. Né? Vamos tratar, vou fazer quimioterapia. Às vezes o cara tem 80 anos. Está com PSA aumentado. Às vezes nem fez palpação, não fez nada. Está com PSA aumentado, vamos mandar para oncologia, vamos mandar. Então, assim, o Ministério, ele faz essas coisas, inclusive, para nortear um pouco melhor a prática, né? Então, vamos fazer primeiro um toque, e aí na alteração de tamanho no toque, a gente faz o complementar laboratorial.
É assim que funciona os exames clínicos, né? Exame físico, ele é preponderante, qualquer coisa é complementar a ele, não ao contrário, entendeu? Muito bem, gente, hoje a gente concluiu, assim, eu queria mostrar o negocinho, acho que eu vou ligar para ele. Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, a gente tentar discutir alguma coisa? Não. Deixa eu... Uma dúvida aqui na página 105 diz que o exame pode ser feito também com paciente em pé. Você está falando do quê? Esse exame da palpação. O exame... Me oriente, assim, genitália masculina, que o exame... Tá aqui, passo 1. Paciente pode ser examinado deitado ou em pé. Tem até um desenho ilustrando. Aham. Paciente em pé e o médico calçando a ajuda. Aham. Para palpação? Pra palpação. Não, aí não é para toque retal, não. Aqui tá toque retal também. Aqui. Não, olha a técnica de toque retal para você ver. É por isso que quando você falou, eu li aqui. É. Para examinar os genitais internos, o toque retal se faz necessário. Mas não é ele em pé. Assim, em pé, eu acho até que anatomicamente, em pé, você não vai ser tão eficiente quanto ele deitado. A posição de toque retal são essas duas posições. Talvez, assim, isso aí esteja levando a compreensão de uma outra coisa, entendeu? O toque retal não dá para fazer em pé. Essa palpação aí deve ser a palpação de testículo e epidídimo. Ele estando em pé, mas com tórax de apoio em alguma superfície, eu acho que tá Porque aí a gente coloca numa posição geniturinário. Porque olha aqui, ó, a posição. a foto tá correta. Porque aí, ó, eu o coloco numa envergadura, numa angulação interessante. Agora, assim, ele de pé, sem que faça flexão do quadril, não vou conseguir, tá? Não, mas eu acho que ele tá deitado aqui, gente. Eu acho que deve porque... Não tem isso de estar em pé, assim. Não, a própria posição, você não vai conseguir o contato íntimo, aqueles ritmos todos que a gente falou, principalmente os anormais, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Não tem. Assim, acho que não vai fazer falta. Porque o que você vai ver é o movimento, tá? Ritmo respiratório normal, isso tem som, assim, né? Você ouve, olha que legal. Você vê, olha a amplitude dele, olha. Na inspiração e na expiração. Agora vamos ver a dispneia. Olha como é que a frequência aumenta, olha. Eu tô ouvindo o barulho. É o barulho da bolinha, vocês estão vendo? Cheyne Stokes. Esforço. Aí, ó, diminui a amplitude. Apneia. Novamente, aumento da amplitude com dispneia, diminuição da amplitude. É aquele negócio, é a hiperventilação e a hipoventilação, a apneia. Hiperventilação, hipoventilação e a apneia, ó. Biote. Totalmente desorganizado, uma zona, né? Ó, tem horas que a amplitude é alta, tem horas que a amplitude é baixa. Kussmaul. Essa pelo menos tem alguma regularidade, né? Alguma coisa, né?
Todas curtinhas. E a apneia. Curtinha e apneia. Curtinha e apneia. Suspirosa. Menos vedete, né? Por isso ela é chamada suspirosa, porque assim, o ritmo vem regularzinho, mas de repente há um pico de hiperventilação, né? Aí você continua de novo e um pico de hiperventilação.